E é isso, a gente segue falando da morte de Maguila, o maior lutador de boxe de todos os tempos aqui no Brasil, que nos deixou ontem aos 66 anos. Maguila enfrentava uma encefalopatia traumática crônica, é uma doença que normalmente é adquirida por esportistas que praticam o boxe, né? Por conta dos muitos traumas, muita pancada que eles recebem na cabeça. Você vê aí uma foto do Maguila, uma das últimas imagens dele em vida, e a gente já está preparando para você as imagens que vem lá da Alesp com o velório, as últimas homenagens a José Adilson Rodrigues dos Santos, que morreu nessa quinta-feira na capital paulista. A esposa dele, a Irani Pinheiro, também falou hoje no velório. Aí tá as imagens do velório do Maguila, pessoal, que acontece nesse momento na Alesp em São Paulo. Homenagens de populares, homenagens de parentes, amigos e fãs dele, que é o maior nome do boxe em todos os tempos aqui no Brasil. Não tem ninguém igual Maguila. Ele, durante toda a sua vida, lutou 85 lutas profissionais. Dessas, ele venceu 77, 61 por nocaute. Ele nocauteou os seus adversários. Ele teve apenas 7 derrotas e um empate técnico. Maguila, nesse momento, a lenda do boxe brasileiro, está sendo velado na Alesp em São Paulo, e você vê imagens ao vivo aqui na tela da TBR TV. O Maguila deixa 3 filhos, entre eles o Adilson Rodrigues Júnior, o Adenilson Lima e também o Edmilson Lima dos Santos. São os seus 3 filhos e a sua esposa, a Irani Pinheiro, que hoje, em uma entrevista, ela relatava os últimos dias do Maguila, todo ali a trajetória dele com essa doença, que no começo foi confundida com um Alzheimer, mas a doença que o Maguila tinha era a demência pugilística. É uma doença incurável que, como eu falei, ela é adquirida principalmente por boxeadores que, ao longo das lutas, ao longo da vida, recebem muita pancada na cabeça. E por isso, né, o Maguila, ele aceitou doar o seu cérebro à USP há 6 anos. Como é que funciona esse processo de doação de um cérebro para a USP? A gente vai mostrar, a gente vai falar para você, aliás, agora, como é que funciona esse processo, né? Maguila, você vê imagens dele neste momento sendo velado, e muitas pessoas ali dando o seu último adeus, fazendo a sua última homenagem ao Maguila. Essas imagens são da Alesp TV, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como é que funciona, eu volto a falar aqui, como é que funciona o processo de doação do cérebro de Maguila para uma universidade. Ele que em 2018, a lenda do boxe brasileiro, concordou em doar seu cérebro para pesquisa. O peso pesado Maguila morreu ontem. Ele lutava contra uma doença degenerativa, como eu falei para você, a encefalopatia traumática crônica, que é uma doença incurável. Há 6 anos, Maguila preencheu uma declaração de vontade, manifestando o interesse em doar o cérebro à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A instituição conta com um grupo que estuda as consequências de impactos repetidos na cabeça de atletas que praticam futebol, boxe e rugby, por exemplo. Segundo a universidade, o documento deve ser assinado e ter firma reconhecida em cartório, em 2 vias. Uma via fica com a faculdade e a outra com o próprio ex-atleta e a sua família.
Esta é a primeira etapa do processo. Após a morte do interessado na doação, vem a segunda fase. A família de Maguila deve registrar um boletim de ocorrência comunicando o seu falecimento e, em seguida, entrar em contato com o Serviço de Verificação de Óbitos da capital paulista, que fica dentro da Faculdade de Medicina. Em seguida, o corpo é levado até o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos. Como eu falei, né? Em seguida, o corpo é levado até o SVO, a declaração de vontade é apresentada e a disciplina de topografia, que receberá o cérebro, é notificada. A partir daí, é feito o preparo do cadáver no próprio SVO e, posteriormente, encaminhado para a disciplina de topografia, para armazenamento e preservação na câmara fria em baixíssima temperatura, explicou a universidade. A gente confirmou, né, e inclusive a família, a esposa do Maguila confirmou que ele fez a doação, foi feita a doação do cérebro de Maguila para essa universidade, para estudar, né, o cérebro de um atleta que, infelizmente, né, ele morreu devido a essa doença que ele enfrentava, essa demência pugilística, que é a encefalopatia traumática crônica, que se dá devido às fortes pancadas que esse atleta recebeu, que Maguila recebeu ao longo dos anos. De 1983 até 2000, Maguila foi lutador profissional. Então foram mais de 17 anos, pessoal, recebendo pancadas. E infelizmente essa doença levou o Maguila a ter complicações, né? Ele foi diagnosticado em 2015, se eu não me engano, como Alzheimer, que tem sintomas bem parecidos com essa demência pugilística. Somente em 2018 o Maguila recebeu de fato a doença, né? Recebeu de fato ali o nome correto da doença e começou a tratar a doença que ele tinha. Eu vi uma reportagem hoje, na verdade, não é uma reportagem, ela falava, a esposa do Maguila falava sobre os últimos dias de vida dele e como a doença o deixou mais agressivo nessa última etapa da vida. Mas em vida, em sua plena saúde, Maguila nos rendeu muito orgulho a todos nós brasileiros. Maguila, um grande homem e com um coração gigante. Isso é o que diz a família, os filhos e também os arquivos, né, de TV mostram que Maguila era uma pessoa sensacional. De lembrar que Maguila foi comentarista de economia no Aqui Agora do SBT nos anos 90. Quem não se lembra de Maguila nos anos 2000, 2004, 2005, até 2007, se eu não me engano, ele fazia parte do elenco fixo do programa Show do Tom Cavalcante. Então fica aqui o nosso adeus ao Maguila, o eterno boxeador brasileiro, o maior de todos os tempos, que nesse momento é velado em São Paulo, ali na Alesp.